Sabe aquelas histórias da Bíblia que a gente ouve desde pequeno? E se eu disser que algumas das mais conhecidas, na verdade, escondem detalhes que podem mudar completamente a nossa percepção sobre elas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas dessas curiosidades e descobrir um mundo de significados que estava bem ali, o tempo todo. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Desde uma frase de Jesus que soa, assim, incrivelmente dura, até a verdadeira identidade de um ladrão bem famoso, vamos ver como o contexto da época pode virar a nossa compreensão de cabeça para baixo. Se prepara, porque tem muita coisa interessante vindo por aí. Olha só o nosso roteiro. A gente vai decifrar umas frases enigmáticas, conhecer personagens que talvez passaram despercebidos, entender a diferença entre alguns termos antigos e, no final, ainda vamos desvendar uns mitos bem populares. Vamos nessa? Nossa primeira parada é uma frase de Jesus que, sério, quando a gente lê fora de contexto, soa quase cruel. Mas, como vamos ver, o segredo para entender o que ele quis dizer está escondido num antigo costume da época. Tenta imaginar a cena. Um rapaz chega para Jesus, querendo segui-lo, mas antes ele pede um tempo para sepultar o pai. E a resposta que ele ouve é essa aí: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Chocante, né? Parece uma falta de compaixão, mas a chave para desvendar isso está num costume funerário daquele tempo. O pulo do gato aqui é o que chamam de segundo sepultamento. Não era um simples enterro, era um ritual bem mais complexo. Cerca de 1 ano depois da morte, um familiar voltava ao túmulo para recolher os ossos e colocá-los numa caixa de pedra, um ossuário. Esse processo todo podia demorar bastante. Isso muda tudo. O pedido do jovem não era para se ausentar por uns dias. Na prática, ele estava pedindo para adiar a decisão de seguir Jesus por meses, talvez até 1 ano inteiro. A resposta de Jesus então ganha um novo sentido. Não é sobre desrespeito aos mortos, mas sobre a urgência da missão. O chamado era para agora, não para um futuro distante. Agora vamos para outro enigma, um versículo super famoso que muita gente já ouviu, mas que por ser tirado de contexto acabou tendo seu significado original um pouco distorcido. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quando a gente escuta essa frase, a mente já vai direto para uma figura específica, né? Mas e se o ladrão a quem Jesus se referia não fosse exatamente quem a gente sempre imaginou? E aqui está a grande revelação. A interpretação mais comum, claro, aponta para Satanás. Mas, no contexto original do capítulo 10 de João, Jesus estava fazendo uma crítica direta e bem forte aos líderes religiosos da sua época. Eram eles os ladrões que exploravam o povo em vez de cuidar dele. Pensa bem, eles roubavam ao explorar o povo financeiramente, matavam ao desviar as pessoas da verdade espiritual e destruíam a fé e a comunhão da comunidade. É nesse cenário que Jesus se apresenta como o bom pastor, o total oposto desses ladrões, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos analisar agora um personagem que aparece por poucos segundos na narrativa da crucificação. Um homem que foi forçado a carregar a cruz de Jesus e cuja história esconde uma reviravolta familiar surpreendente. A história de Simão de Cirene, obrigado a carregar a cruz, é bem conhecida. Mas tem um detalhe no relato de Marcos que é muito curioso. Ele faz questão de mencionar que Simão era o pai de Alexandre e Rufo. Um detalhe que parece sem importância, mas que na verdade é uma pista fundamental. Por que o autor se daria ao trabalho de citar os nomes dos filhos de um completo estranho? Num texto antigo onde cada palavra era escolhida a dedo, isso com certeza não foi por acaso. A resposta é que, para a comunidade que leu esse evangelho pela primeira vez, esses nomes eram muito, mas muito familiares. A teoria mais aceita pelos estudiosos é que Alexandre e Rufo se tornaram figuras importantes na igreja primitiva. Isso quer dizer que aquele encontro traumático de Simão com Jesus no caminho da crucificação acabou resultando na conversão de toda a sua família. Um momento de dor que floresceu em um legado de fé. Tudo bem, agora vamos fazer uma pequena pausa para decodificar algumas palavras. Termos como hebreu, israelita e judeu são usados muitas vezes como se fossem a mesma coisa. Só que cada um deles tem uma origem e um significado histórico bem específico. A história começa com o termo hebreu, que se refere a Abraão, aquele que atravessou o rio Eufrates. Depois, com os descendentes de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, surge o termo israelita. E, finalmente, depois do exílio na Babilônia, a palavra judeu ganha força, se referindo àqueles que pertenciam ao reino de Judá. Cada palavra é, na verdade, um capítulo de uma longa jornada. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos desvendar um mito muito comum sobre o nosso destino final. Aquela imagem popular do céu como nossa casa eterna talvez não seja exatamente o que a Bíblia ensina. A ideia de viver flutuando em nuvens num céu etéreo é bem forte na nossa cultura, né?
Mas e se o destino final descrito na Bíblia for algo, digamos, muito mais concreto e físico do que a gente imagina? Segundo a narrativa bíblica, o plano é mais uma sequência de eventos. O céu seria um estado intermediário, um lugar de espera. O grande finale da história é a criação de um novo céu e uma nova terra. A cidade santa, a Nova Jerusalém, desce para essa terra restaurada. O destino final, então, é Deus vivendo aqui, com a humanidade, numa criação totalmente renovada. Ou seja, a grande esperança não é uma fuga da criação, mas a redenção completa da criação. É uma esperança de restauração total, não de escape. De uma frase que parecia dura até um encontro que mudou uma família inteira, o que a gente viu hoje é que os detalhes fazem toda a diferença. A história, a língua, o contexto são as chaves que abrem um universo de significados e nos conectam de um jeito muito mais profundo com esses textos antigos. E a jornada do conhecimento nunca para. Hoje a gente só arranhou a superfície de alguns desses segredos. A pergunta que fica no ar é: quantas outras maravilhas ainda estão por aí, escondidas à plena vista, só esperando que a gente olhe um pouquinho mais de perto?